Olha, e agora sim a gente vai falar sobre essa decisão da Agência Nacional de Saúde que obriga os planos a autorizar de forma imediata a realização de testes para a Covid-19, o RT-PCR. Sobre esse assunto, a gente fala agora ao vivo com o advogado Juliano Pessoa, que vai nos explicar esta decisão da Agência Nacional dos Planos de Saúde, né, de saúde complementar, na verdade. Doutor, mais uma vez, boa noite. Obrigado, doutor Juliano, pela participação aqui. Vamos esclarecer esses pontos aí. A agência foi, de certa forma, provocada ou ela estava vendo que estava recebendo muitas reclamações de pessoas que têm plano de saúde e que não estavam conseguindo fazer esses testes, né? Por que essa orientação agora? Boa noite, essa é uma satisfação mais uma vez. Exatamente. Na realidade, essa cobrança existe há mais de um ano, desde o início da pandemia, que alguns beneficiários e usuários de plano de saúde tinham um pouco de dificuldade nessa burocracia imposta pelas operadoras. Alguns eventos, algumas reuniões foram feitas, inclusive, com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, envolvendo os órgãos de defesa do consumidor, e foi o que mais se questionou em relação à testagem, né? Porque, apesar de se ter um teste tido como padrão ouro, o paciente muitas vezes demorava muito para ter acesso a ele. Então, agora, por mais que tardiamente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar resolveu implementar isto e fazer com que a autorização seja imediata, ou seja, o paciente não precisa demorar. Porque o que ocorre? Existe uma resolução em vigência ainda que preconiza que a operadora tenha até 3 dias úteis para fazer essa autorização. Então, é isso que complicava a situação, porque o paciente, veja só, ele não procura o médico de forma imediata, ele demora 1, 2, até 3 dias, às vezes, para procurar um profissional quando começa a sentir sintomas. O médico prescrevia esse exame, ele buscava a operadora e a operadora tinha até 3 dias úteis. E aí o que acontece? Ele muitas vezes perdia a janela de tempo ideal para fazer essa testagem. E isso ocasionava, em muitos casos, o chamado falso negativo. Ou seja, ele perdia o tempo ideal, o exame dava negativo, mas na verdade estava positivo. Então a agência pretende com isto sanar este problema e passar a ter autorização imediata, e é isso que as operadoras, todas elas, tá, vale ressaltar, precisam fazer a partir de então, conforme recomendação agora da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E se o usuário for para o atendimento e mesmo tendo passado por toda a triagem, enfim, a consulta, né, do médico ali de plantão, e mesmo assim o médico, por exemplo, dizer que ele tem que esperar esse prazo, o paciente pode acionar alguma forma, porque a gente sabe também que tem que também ter o tempo necessário, né? Cada exame especificamente, a gente já explicou aqui, inclusive, se você fizer, por exemplo, o teste rápido de farmácia com poucos dias de sintomas, esse teste não vai adiantar de muita coisa, pode dar esse falso negativo também. A mesma coisa do PCR, ele tem que ser feito com até entre 3 e 8 dias, quer dizer, também não pode passar nem muito, nem também ser muito antes. Se tiver dentro do prazo, né, por exemplo, fez a análise, a médica fez, você está com sintomas só há 2 dias, tem que esperar um pouquinho mais para fazer. Aí está dentro do padrão, né, doutor? Agora, caso, por exemplo, a pessoa já esteja há 4, 5 dias com sintomas e mesmo assim o atendimento ali diz que ele tem que esperar um pouco mais para fazer o teste, aí o usuário já pode acionar, enfim, a ouvidoria da ANS, por exemplo, ou até mesmo a justiça? Foi ótima essa sua colocação, porque você vai num ponto crucial, Edson. Veja só, quem sabe exatamente tudo isso que você narrou aí para nós é o profissional médico, né? O que acontecia muitas vezes na prática é que o paciente buscava o médico verificava a situação dele, qual era o quadro dele, o tempo de sintoma e tudo isso que você bem discorreu aí, prescrevia essa testagem e a operadora muitas vezes ficava solicitando documentação complementar, questionava a forma que o médico prescreveu o teste, ou seja, que não era para ser assim, de acordo com a diretriz de utilização A, B ou C. Então, vale ressaltar, antes de qualquer coisa, que a presunção da prescrição médica é de veracidade, né? O médico não vai prescrever de qualquer forma. Então, ele tem os critérios para prescrever. Se o médico achou que era para o paciente ser testado com esse tipo de teste, é lógico que tem um motivo por trás disso técnico-científico. Então, a operadora não teria que ficar com esses questionamentos depois da prescrição. Então, o que acontece na prática é o que você bem falou. O paciente demora, como eu disse, 2 ou 3 dias para procurar o médico. O médico prescreve, no dia seguinte ele busca a operadora. Essa operadora tem até 3 dias úteis, não são corridos. Isso pode dar 5 dias, 6 dias, dependendo se pega um final de semana e feriado, às vezes, no meio do caminho. Então, ele ultrapassa exatamente o que você colocou, essa questão de que os especialistas colocam. Entre 3 e 7 dias, 8 no máximo, é o período ideal para o RT-PCR, para ter uma precisão maior dessa testagem.
Se ele ultrapassa ou faz muito precoce, não se tem essa precisão esperada. E quem faz essa aferição, essa análise? É o médico. Então, a ANS agora eliminou esses questionamentos posteriores à prescrição. Então, o paciente, a partir de então, recebeu sua prescrição, busca a sua operadora em um laboratório especializado com esta prescrição e automaticamente, ali na hora no sistema, essa testagem tem que ser autorizada. Se isso não ocorrer, Edson, as pessoas precisam imediatamente fazer exatamente o que você mencionou. Buscar, entrar no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ans.gov.br, ou ligar para o 0800, que for mais prático, e já comunicar isso para a Agência Nacional de Saúde Suplementar, dizendo que a operadora está criando barreiras para essa autorização. E também ele pode imediatamente já se encaminhar para um órgão de defesa do consumidor aqui na nossa cidade e pedir auxílio, pedir ajuda, porque ele pode perder essa janela de tempo, como nós falamos, e não ter o teste da forma precisa que o profissional precisa ter diante desse resultado. Perfeito. Doutor Juliano, muito obrigado pela participação mais uma vez e pelos esclarecimentos também sobre esse assunto. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Obrigado.